mais um vídeo aí para nossa terça-feira, na verdade. É cultura aqui do canal, né? Trazer os nossos vídeos aí na terça-feira. Então, hoje nós vamos conversar sobre a Clarice Lispector, sobre o livro dela, Da Escrita e Vida, Crônicas para Jovens, da editora Rocco. E aqui é Rocco Jovens Leitores. Então, pessoal, já tem alguns vídeos aqui da Clarice Lispector. Na verdade, tem o vídeo lá dela, da Correio para Mulheres. Se você ainda não viu, depois desse vídeo você vai ter a oportunidade de estar vendo. E aí, naquele vídeo, eu mostrei para vocês a biografia da Clarice Lispector, né? Que, inclusive, eu tenho que ler aí, né? É uma biografia bem grossinha, Clarice, vírgula, do autor Benjamin Moser. Inclusive, essa é uma das biografias aí mais bem faladas da Clarice Lispector. Existem outras também, mas em breve vai sair essa biografia aqui no canal. E também eu tenho, né, da Clarice Lispector, Laços de Família. Então, aí tem esse outro livro aí pra gente poder estar conhecendo mais um pouquinho da Clarice Lispector. Então, fique de olho aqui no canal, que vai sair em algum momento vídeo sobre esses dois livros aqui, como já saíram, né, do Correio para Mulheres e agora, né, Crônicas para Jovens, de Escrita e Vida. Bem, pessoal, Clarice Lispector, né, todo mundo sabe aí, né, ela é uma ucraniana, né, que veio e se naturalizou para o Brasil com apenas 2 aninhos de idade. Né, ela nasceu em 10 de dezembro de 1920 e como, né, os pais dela eram imigrantes, a família toda dela era composta por pessoas imigrantes. Então, eles ficaram, né, morando aí em vários estados brasileiros. Até que ela se fixou em um e ali ela começou, né, o seu processo de estudo e tudo mais. E aí ela se casou com um diplomata, né, e diplomata, né, ele teve que, né, o esposo dela teve que fazer muitas viagens e tudo mais, então, além do Brasil, ela residiu também, né, morou em vários outros países. E com isso, a Clarice Lispector, ela com certeza ganhou muita bagagem. E a Clarice, ela vivia para escrever, não ao contrário. E aqui nesse livro, eu fiquei pensando muito na escrita, de como que a Clarice Lispector, hoje uma tão conhecida escritora, veio ao auge, ou veio aí ser essa pessoa, essa escritora hoje que todos nós conhecemos. Isso, eu adentrei neste livro já com essa pergunta e simplesmente eu saí com um retorno, né? Que a Clarice, ela é bem específica naquilo que ela quer e não é uma escrita, vamos dizer assim, não é algo muito, vamos dizer, fácil, eu acredito, de você entendê-la. Eu acho que para você entendê-la, você precisa ler 1, 2 livros da Clarice. Porque pode ter algumas coisas que você não entenda do primeiro livro. E aí você precisa consumi-la mais, lê-la mais e entendê-la. Correr atrás de pessoas que falam sobre ela. Correr atrás, talvez, de uma biografia ou de um livro que possa te parecer algo mais familiar. Então foi isso que eu fiz. Quando eu li Correio para Mulheres, não foi algo difícil. Porque, inclusive, lá no vídeo eu falo que é algo até mesmo doméstico, né? Conselhos para mulheres. Foi de grande valia aquele livro. Mas eu fiquei com sede dessa escritora, desse tipo de escrita, e aí eu corri atrás. E no vlog que eu postei aqui no canal também, eu mostrei esse livro, né, do unboxing lá em 2022, e né, do meu interesse pela escrita. Né? Eu gosto muito de escrever, então eu procurei livros que falavam sobre a escrita. E aqui nesse livro vai dizer que Clarice Lispector, olha só, se você não sabia, preste bem atenção, e Clarice Lispector, né, ela escrevia com uma máquina de escrever no colo dela. E me parece que ela comprou certa vez uma outra máquina, e aquela máquina não era como a anterior, que não fazia barulho, era algo mais moderno. E, salvo engano, ela teve que trocar de novo, ou ela preferiu a antiga, que fazia barulho, porque acompanhava naquele silêncio. Então, aqui nesse livro, gente, vai relatar o interesse da Clarice, o que ela achava sobre a escrita, né? E ela era apaixonada pela escrita e isso parecia ser o hobby dela, era a profissão dela e era o que ela gostava. E com seus 13 anos de idade, a Clarice ela já escrevia.
Em um certo momento, em Escrever 3, aqui, ela vai dizer o seguinte: mas escrever o que se tornará depois um livro exige às vezes mais força do que aparentemente se tem. Sobretudo quando se teve que inventar o próprio método de trabalho, como eu e muitos outros. Quando conscientemente, aos 13 anos de idade, tomei posse da vontade de escrever, eu escrevia quando era criança, mas não tomara posse de um destino. Quando tomei posse da vontade de escrever, vi-me de repente no vácuo, e nesse vácuo não havia quem pudesse me ajudar. Então ali ficava ela e suas ideias, ela e todos os pensamentos que ela tinha, como colocar ali no papel. E muitas vezes quando o escritor conta uma história ou apresenta até mesmo um miolo para uma editora, tem editoras ou tem pessoas que não acreditam naquele sonho. Então aqui ela está trazendo no sentido de não desistir mesmo daquilo que, se você possui uma história ou possui o sonho de escrever, né, de não desistir, porque muitas vezes vai ser você que vai ter que acreditar nos seus sonhos, né? No caso do Harry Potter, né, existe uma história aí por trás do livro do Harry Potter e que muitas editoras fizeram a recusa desse livro, né? Ouvi dizer. Então você pode procurar aí. E aí a Clarice vai dizer o seguinte, ó: eu tinha que eu mesma me erguer de um nada. Tinha eu mesma que me entender, eu mesma inventar, por assim dizer, a minha verdade. Comecei e nem sequer era pelo começo. Os papéis se juntavam um ao outro, o sentido se contradizia, o desespero de não poder era um obstáculo a mais para realmente não poder. Eu não contava a ninguém, vivia aquela dor sozinha. Uma coisa eu já adivinhava. Era preciso tentar escrever sempre, não esperar por um momento melhor, porque este simplesmente não vinha. Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama vocação. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. É escrever e reescrever e escrever novamente até encontrar a sua própria essência, né? No caso, a essência, né, das pessoas que gostam de escrever, como é o meu caso, né? E escrever até encontrar o seu próprio modo de escrever, né? Então, por exemplo, eu gosto de escrever poesias, né? Crônicas também eu gosto, algumas histórias mesmo comuns. Gosto bastante também. Então, a dica da Clarice aqui é escrever, 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 até você encontrar a sua essência, a sua marca, deixar ali sua marca registrada para os seus leitores. Então, isso é muito importante. E aí, certa vez, a Clarice disse que escrever é uma maldição, mas também pode ser uma salvação. É uma maldição, mas uma maldição que salva. Mas escrever aquilo que eventualmente pode se transformar num conto ou num romance. É uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso, do qual é quase impossível se livrar, pois nada o substitui, e é uma salvação. Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca se entende, a menos que se escreva. Escrever é procurar entender, é procurar reduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Lembro-me agora com saudade da dor de escrever livros. E aí você já se pegou escrevendo algum texto ou escrevendo lá uma mensagem de WhatsApp ou um texto lá na sua rede social e aí passou outra coisa na sua cabeça e você disse assim, ah não, é melhor colocar essa frase aqui, ou essa palavra assado, ou esse ponto aqui. Pois bem, essa é uma mudança de pensamento no ato da escrita. E aí a Clarice vai dizer o seguinte: quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? Queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e sem modas. Alguma coisa com a lembrança de um alto momento que parece mais alto porque é lembrança. Mas queria de passagem ter realmente tocado no monumento. Sinceramente, não sei o que simbolizava para mim a palavra monumento e terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes. Então, você já começou a escrever em um texto ou alguma mensagem, depois você escreveu algo totalmente diferente?
porque talvez o contexto ficaria melhor, as palavras ficariam ali melhor, ou até mesmo, né, para não dar a impressão de você estar falando algo errado ou algo descabido para tal situação. Pois bem, a mudança aqui de pensamento, né, no ato da escrita. E a Clarice vai falar, uma característica dela, é que ela não conseguia escrever estando ansiosa ou esperando por alguma resolução de problemas. E ela não conseguia fazer nenhum tipo de escrita, ela ficava super ansiosa. Ela vai falar o seguinte, porque nessas situações faço tudo para que as horas passem, e escrever, pelo contrário, aprofunda e alarga o tempo. Se bem que ultimamente, por necessidade grande, aprendi um jeito de me ocupar escrevendo exatamente para ver se as horas passam. E há 3 coisas pelas quais a Clarice Lispector, segundo ela, nasceu aí para viver, né, para se doar por eles, que é para os seus filhos, para a escrita e para os outros. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. E nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. E ela vai falar o seguinte, né, nas outras páginas, que o escrever para ela sempre é um aprendizado. É a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. E para escrever o único estudo é mesmo escrever. Então, aquele ato de aperfeiçoamento, né, de você correr atrás das coisas e tudo mais. E aqui ela vai falar também que ela foi chamada, ela era vocacionada para várias outras áreas, mas as outras áreas precisavam de mais especializações, então ela optou pela escrita, que aí ela foi dizer, né, que a própria escrita é o próprio estudo, né, a escrita é o próprio estudo. Então ali você se aperfeiçoa, ali você erra, ali as pessoas falam, a revisão fala, né, as pessoas que vão ler o texto primeiro vão falar também. Então há todo ali um critério, então a escrita para ela já era o próprio estudo. E aí ela vai falar sobre a experiência dela na escrita de cada livro. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda a medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. E é uma parte muito bonitinha aqui do livro, que foi dela ser mãe, dela ser mulher, né, que envolve aí, né, das 3 coisas que ela disse que a motiva, pelas quais ela vive. Inclusive aí tem os filhos dela, né, que ela tem 2 filhos. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo, mas tenho uma descendência e para eles no futuro eu preparo meu nome dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu ficarei sozinha. É fatal, porque a gente não cria os filhos para a gente, nós os criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei cumprindo o destino de todas as mulheres. Sempre me restará amar. Uma parte muito interessante também, ela disse que, né, em suma, né, os ofícios, os trabalhos que as pessoas, né, que nós exercemos, eles passam, né, eles tendem a sucumbir, você pode trocar de emprego, mas o ato de você amar, o ato de você servir o outro, ele permanece eternamente. Então isso é algo do ser humano, isso é próprio de cada pessoa. Em escrever, eu não tenho nenhuma garantia. Então, quanto ao trabalho dela, ela não tinha nenhuma garantia. Se desse certo, se desse errado, ou se viesse uma crítica e destruiria todo o trabalho dela anterior e os que também, né, viriam após os outros, após a crítica. Ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera. E eu vou ao encontro do que me espero. Só peço uma coisa, na hora de morrer, eu queria ter uma pessoa amada por mim ao meu lado para me segurar a mão. E teve um momento que Clarice começou a receber críticas, né, da vida literária dela. E aí chamaram ela de antipática. Os que me acham antipática, porque esses eu tenho afinidade, tenho profunda antipatia por mim. Então ela mesma não sentia simpatia por ela mesma. E há um limite de se ser, já cheguei a esse limite. Então ela estava extremamente cansada. E aqui nessa escrita eu percebi isso mesmo. Clarice estava assim,
cansada, no sentido muito enfadonho mesmo. Existe um peso na escrita da Clarice aqui, mas não é aquele peso pesado, de tudo assim escuro, mas é um peso assim de uma pessoa muito cansada, cansada pela vida, cansada do ofício, cansada por algum motivo. Realmente eu percebi, foi muito perceptível nas páginas desse livro. Aliás, eu não queria mais escrever. Escrevo agora porque estou precisando de dinheiro. Eu queria ficar calada. Foi o momento que a Clarice disse. E assim, aqui nesse livro, né, vai relatar então algumas críticas que ela recebeu, algumas experiências dela também, o início da escrita para ela. E aí, eu raciocinei, no caso, né, fiz aí uma associação, né, de escrita e vida. Então, aqui vai relatar mesmo a escrita da Clarice e um pouquinho da vida dela, o que é muito bacana a gente entender também a escrita, a vida do escritor, o que ele passou, o que ele achava. E crônicas para jovens, né? Talvez você é um jovem ou você também, então não pode ser um jovem, mas deseja escrever, então eu recomendo esse livro para você. Possui conselhos, possui uma trajetória de uma pessoa, de uma escritora, né, uma grande escritora brasileira. Então, tem contribuído ainda muito para a literatura brasileira. Inclusive, tem várias pessoas que são especialistas, né? Tem pesquisadores da Clarice Lispector. Então, há algo muito, assim, bacana você ler, você querer algo mais, se você quiser escrever, ou até mesmo para você entender um pouquinho mais da Clarice Lispector. E aí, na biografia que eu mostrei para vocês, deixa eu ver aqui, cadê a biografia da Clarice? Deixa eu ver aqui. Então, na biografia da Clarice, vocês vão ver algumas fotos dela. E ela era muito linda, gente. Inclusive, aqui nesse livro, vai relatar ela no fonoaudiólogo, porque se você ver alguns vídeos da Clarice, a fala dela é meio arrastada. E algo que ela não gostava que falasse pra ela era de que ela não era brasileira. E de fato ela se naturalizou aqui no Brasil, né? Então não tinha porquê dos próprios brasileiros não gostarem, né, da sua literatura e tudo mais. Então, pessoal, vai ficar aí, então, esses 2 livrinhos aí pra gente poder estar conversando, né, sobre a Clarice Lispector também. Mas por hora, então, a gente fica aí com De Escrita e Vida da Clarice Lispector. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo se você já leu, o que você achou de interessante, que aí a gente segue juntos, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e se liga. Lá eu tenho um apoia-se aqui embaixo no primeiro link, então se você quiser me apoiar com qualquer valor, você pode ir clicar no primeiro link aqui na descrição. Vou ficar muito feliz com o seu apoio, além de você estar ajudando aqui o canal. Então, gente, a gente se vê aí no próximo vídeo.